Oi, pessoal. Depois de 50 dias de guerra na Ucrânia, queria aproveitar para responder uma pergunta que recebi com bastante frequência de forma um pouco mais detalhada. A pergunta é se o conflito na Ucrânia é fruto de uma agressão russa ou se também foi provocada pela expansão da OTAN no leste europeu. Segundo Vladimir Putin, a origem da guerra está na decisão americana de violar sua suposta promessa feita em 1990 de que Washington nunca expandiria a OTAN para além da Alemanha Oriental. Em vez de honrar sua palavra, os Estados Unidos acabaram, na visão russa, se metendo na Europa Leste, esfera historicamente pertencente a Moscou, que agora se vê obrigada a garantir sua segurança e retificar uma injustiça histórica. O governo americano, por outro lado, defende que nunca fez essa promessa. Quem então está certo? Para responder essa pergunta, é preciso falar sobre o período que está no centro dessa discordância histórica. Nos meses depois da queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989, marcados por discussões entre os Estados Unidos e a União Soviética sobre o futuro status geopolítico da Alemanha. Além de decidir se as superpotências, junto com a França e a Inglaterra, permitiriam a reunificação alemã, era preciso decidir se a Alemanha seria autorizada a ingressar na OTAN. Moscou, obviamente, estava resistindo à presença de tropas ocidentais no território da antiga Alemanha Oriental e queria evitar uma expansão da OTAN para a Europa Leste. Durante a reunião em Moscou, em fevereiro de 1990, o secretário de Estado dos Estados Unidos, James Baker, perguntou a Mikhail Gorbachev, oitavo e último líder da União Soviética, se aceitaria a reunificação alemã caso os Estados Unidos fizessem a promessa de não colocar tropas na Alemanha Oriental, mas também de não expandir a OTAN para além da Alemanha. Gorbachev respondeu dizendo que estava aberto à proposta. Quando regressou a Washington, Baker, que tinha dado a entender que os Estados Unidos estariam, em princípio, dispostos a não expandir a OTAN, foi desautorizado pelo presidente Bush, o qual preferiu manter todas as opções se houvesse necessidade. Além de Baker, Hans-Dietrich Genscher, chanceler da Alemanha Ocidental, com receio de que os russos pudessem impedir a reunificação, fez uma série de discursos públicos afirmando que a Alemanha gostaria de fazer parte da OTAN, mas que a OTAN não se expandiria para o leste europeu. Ele também foi desautorizado por Helmut Kohl, o primeiro-ministro da Alemanha Ocidental, que estava percebendo a fraqueza russa. E assim que se explica por que o tratado sobre a regulamentação definitiva referente à Alemanha, que hoje é conhecido como Tratado 2+4, celebrado no dia 12 de setembro de 1990, incluiu apenas a proibição à presença de forças estrangeiras no território da antiga Alemanha Oriental, mas não menciona nem a OTAN, nem qualquer limitação em relação a uma futura expansão do bloco militar na Europa Leste. O próximo presidente americano, Bill Clinton, inicialmente cauteloso em relação à expansão da OTAN, mudou de ideia por causa de 3 fatores. O primeiro é que, em 1994, o presidente russo Boris Yeltsin enviou tropas para combater uma insurgência separatista na Chechênia, região muçulmana no Cáucaso. E por isso, os países do leste europeu ficaram com medo de uma Rússia mais agressiva e pediram para entrar na OTAN assim que possível. O presidente polonês Lech Walesa, ex-líder sindical, se destacou e fez de tudo para que a Polônia fosse admitida no bloco militar. Contra a recomendação de vários assessores, Clinton, aproveitando de um momento histórico de unipolaridade e liderança americana, redesenhou por completo a arquitetura geopolítica do leste europeu. Segundo fator, em 1994, os republicanos ganharam os midterms e pressionaram Clinton a acelerar a expansão da OTAN. Por fim, o terceiro e último fator, a Rússia, muito fragilizada, passou por um momento caótico e não conseguiu resistir à expansão da OTAN. Na cúpula de Helsinki, em 1997, Clinton ofereceu investimentos de 4 bilhões à Rússia e disse que convidaria os russos para integrar a OMC, se Yeltsin aceitasse a expansão da OTAN. E isso, obviamente, era uma proposta irrecusável para um país em frangalhos como era a Rússia nessa época. A promessa de não expansão que Putin tanto cita hoje em dia nunca foi feita por escrito. A Rússia até pode alegar que os americanos deram a entender que não expandiriam a OTAN,
mas os Estados Unidos nunca se comprometeram oficialmente.